Bem, vocês estão vendo aqui que eu tenho um monte de... Vocês estão vendo aqui que eu tenho um monte de e-mails, né? O que é importante do webmail? O webmail, eu vou começar de trás para frente para vocês entenderem o que eu estou falando. Aqui estão todos os e-mails. E aqui embaixo, vocês estão vendo que eu tenho aqui, ó, de página de 1 a 45. Então, se eu for para a última página, em tese, eu vou estar olhando o meu e-mail mais antigo, né? Então, eu vou passando aqui, ó. Eu tenho a opção também de mostrar mais mensagens. Deixa eu ver aqui em configurações. Tá lento a internet. Visualização de mensagens. Opções avançadas. Visualização da caixa de entrada. Ó, 200. Eu posso colocar quantos e-mails eu quero ver a cada listagem que ele vai me mostrar, tá? Posso colocar a quantidade de e-mails que ele vai me mostrar na hora que eu estou vendo a minha caixa de entrada. Tá? Então aqui ele vai mostrar os e-mails para mim. E aí eu posso ir avançando página por página aqui, indo para a próxima página, página 2, até o final. Por que eu estou mostrando aqui? Porque depois que a gente fizer todo o processo, o usuário, e aí vocês têm que preparar um termo, porque ele tem que estar responsabilizado, ele vai ter que fazer uma limpeza do ano qual foi o ano que o Rodrigo entrou? Foi 2022? Foi 2022, né? Foi. Então, de 2022 para trás, ele tem que limpar. Em alguns casos, e-mails que recebem muito e-mail, como governo, Casa Civil, de 2024 para trás. Porque aí, o que a gente vai fazer? Na hora que a gente fizer o backup no Outlook, a gente vai ter dois arquivos. Um que é o backup completo, que ele só vai olhar quando ele quiser, que vai estar lá no Outlook disponível, mas não vai estar mais sincronizando. E o que ele vai estar rodando, que é do ano passado para cá, 2024, 2025. Então ele vai ter duas opções de ver os e-mails. Precisa de algum e-mail importante, ele vai procurar no offline. E o e-mail atual ele vai olhando. Então, aqui é o local onde eles vão apagar as mensagens para trás, que vai estar limpando lá no provedor. Na hora que ele marca aqui e limpa, deleta, tem que deletar e depois tem que ir na lixeira, limpar a lixeira. E aí vai liberar espaço no provedor, que é o que a gente quer. Tá bom? No caso, tem que ser pelo webmail. Melhor pelo webmail, porque pelo Outlook, toda vez que ele apagar, ele vai tentar lá sincronizar. Então o procedimento vai ser mais demorado, porque o Outlook ele recebe e ele trabalha com o que está aqui no webmail. Então você mexendo no Outlook, ele vai ter que pedir bênção no webmail. Então, na verdade, você vai lá no webmail, começa de trás para frente e vai apagando. Manda mostrar 500 e-mails de uma vez, 1000 e-mails de uma vez, marca tudo, deleta, limpa a lixeira. Marca, deleta, limpa a lixeira. Marca, deleta, limpa a lixeira. E vai limpando a lixeira, que aí só quando limpar a lixeira vai começar a liberar espaço. Como o Outlook offline não vai estar sincronizando, ele vai manter os e-mails lá. O outro banco de dados, que vai ser o atualizado, e vai ficar sempre sincronizando, vai ficar só com os e-mails que sobrarem depois que fizerem a limpeza, tá bom? Vou deixar aqui ainda aberto. Aí agora eu vou colocar aqui o e-mail, tá? Eu tenho um e-mail aqui, peraí que eu tenho um. Não tem aqui. Vou colocar aqui um e-mail que eu tenho aqui, que eu peguei de teste, para poder a gente fazer. O webmail é um site que acessa qualquer tipo de e-mail, né? Só um minuto.
Amigo, eu estou numa reunião agora, preciso falar com você com um pouco de urgência. Assim que eu terminar aqui, eu te procuro, tá bom? Fica atento ao telefone, abraço. Vamos lá. Sim, me confirme um e-mail, vê se não está na página do spam, mas me confirme um e-mail além desse que eu usei, para poder ter uma cópia nesse outro e-mail e de repente você encontrar mais rápido. Pode ser? Caramba, deixa eu achar aqui. Pronto, achei. Vou usar o e-mail que eu tenho aqui do CPD, tá? Então você vai cadastrar, vai abrir o Outlook na máquina de quem for. Bem-vindo ao Outlook. E aí vai lá, cpd@tanguá.rj.gov.br. Você vai fazer esses e-mails naquela listagem, que eu vou passar para vocês, que são os e-mails críticos. Então, o que a gente vai fazer? Vou falar com o Paulo agora, para fazer um memorando para cada uma das secretarias, informando que vocês vão lá para poder fazer esse procedimento. E o ideal é fazer esse procedimento, tipo assim, chega lá umas 3, 4 da tarde, cadastra, que vai ficar, e manda a pessoa deixar a máquina ligada. Vai ficar fazendo download durante a madrugada, tá bom? Porque demora, né? É, porque demora. O arquivo de backup do... Quando apagar? Quando apagar? Não entendi. Quando apagar os e-mails? Não, para poder baixar primeiro e fazer o backup. O primeiro passo é cadastrar o Outlook e deixar o Outlook pegar tudo que está lá e fazer uma cópia na máquina. Só depois que fizer essa cópia na máquina, fazer passo 2, que é renomear essa pasta e aí vai apagar lá e vai cadastrar e ficar usando só o final definitivo. Entendeu? Esse é o procedimento. Então, a primeira coisa a fazer é cadastrar o e-mail. Então, digamos que seja o e-mail da Andréia lá do governo, governo@tanguá, no Outlook lá dela, tá? Manda conectar. Pedindo a senha. Por isso que tem que ter a pessoa no lugar. E você não tem a senha. E nem peguem a senha de ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Senão vai dar confusão depois, falar que tem senha, vazou senha. Mas o pessoal lá, normalmente, eles não lembram a senha. Quem não lembrar a senha, eu vou ter que criar a nova senha e passar para ela. Não tem jeito. Mas a senha a gente não pode ter acesso porque é informação confidencial. Tá? Mesmo se tiver salvo lá, não pode ver a chave e colocar. O ideal é que toda vez que vocês precisarem da senha, vocês peçam a pessoa. Para que ela não saiba que você sai da senha. Entendeu? Ó, coloquei lá e-mail e a senha. Já foi. Já cadastrei no Outlook já o e-mail. Beleza? Bem, aqui agora, vou cadastrar no telefone. O Outlook vai abrir com a conta que eu criei. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Nesse primeiro passo é que vocês vão fazer por volta de 3, 4 da tarde. E aí, ó, tá vendo aqui, ó, enviar e receber? Isso aqui vai demorar pra caramba. Que ele vai baixar 4 GB de e-mail, 5 GB de e-mail, 8 GB, se não me engano, que é o de compras. Então isso aqui que vai deixar a máquina ligada para poder fazer durante a noite o enviar e o receber. Ó, ele está atualizando as mensagens. O teste que eu fiz hoje 9 horas, tá vendo? Está baixando todos os e-mails e vai demorar. Tá bom? Como é que você sabe que está ok? Simples. Ele começa baixando os e-mails, observou? De trás para frente. 9 horas, ó. 9 horas. E o de 10 veio depois. Então, como é que você sabe que ele baixou tudo? Quando você enviar e receber, e ele acabou rapidamente. Quando você voltar no dia seguinte, naquela máquina, enviar e receber, ele vai atualizar qualquer e-mail que a pessoa recebeu naquele dia e vai concluir rapidamente. Não vai ficar baixando nada. Tem que fazer isso 2 ou 3 vezes para poder saber que realmente baixou tudo. Porque pode dar algum erro de internet, pode ter caído, a máquina desligou, sei lá, aconteceu alguma coisa, não Mas baixou. se fizer de novo, ele não baixa repetido, não? Não. Justamente por isso, o Outlook ele faz um controle dos e-mails recebidos. Então, na hora que você faz enviar e receber, ele está só atualizando o banco de dados. Se eu tiver apagado aqui alguma mensagem, quando eu apago aqui, ele atualiza lá, no webmail. Porque eles falam a mesma língua, tá bom? Existe uma configuração, vou mostrar para vocês, que é uma configuração crítica, que em determinados momentos a gente faria
se fosse um e-mail que fosse ficar usando sem tirar o backup offline muito grande. É quando você vai nas configurações, configurações da conta, mais configurações, não é aqui não, deixa eu lembrar. Opções. Aí opções, no e-mail, eu tenho aqui, ó, confirmação de entrega, você recebeu e-mail. Cadê? Acho que é avançado. Tem uma opção aqui que ele não exclui da limpeza, deixa eu tentar lembrar. Aí a gente faz o tá bom? Então, valeu. Obrigado. Terminando lá, tá, Luiz? Já? Tá. Assim que. Porra, essa pergunta no meu olho é foda. Assim que terminar, eles vêm aí. Beleza. Tem uma opção, depois eu mostro para vocês qual é a opção, deixa eu continuar o processo, que é quando você exclui, ele exclui lá no servidor ou não. Deixa eu ver aqui agora, aqui, perfeito. Não, aqui é receber. Não, não é receber não. Luiz, Oi. um suíte antigo. Só vai até barra 100. Então, mas serve pra cá, pra esse laboratório? Porque esses computadores aqui assim. Não, pode sim, porque as placas de rede aqui são tudo barra 100. Não serve? Sério. Porque eu acho que eu tenho um de 48 lá. Tá, Só não sei se tá bom. tudo bem. Traz pra fazer. A gente usa aqui, de repente coloca só um no-break, só um switch só para poder pegar Pra tudo. tudo. Pensei nisso também. Eu tô lembrando aqui agora qual é a opção, mas eu vou lembrar e depois eu falo com vocês. Tem a opção que você marca que quando exclui, não exclui lá. Tá bom? Isso para quem vai ficar só com uma caixa. Mas não é a opção aqui pra gente. Bem, cadastramos os e-mails e estamos baixando todos os e-mails. Aí tem alguma dúvida? Não, né? Só colocar a conta, colocar a senha. Se a pessoa não souber a senha, Luiz, cria uma senha nova. Vai fazer uma senha nova e vocês vão usar. Depois a pessoa pode ir lá no webmail e trocar a senha. Porque no webmail eles têm a opção de trocar a senha aqui em configurações. Tá? Ele vai lá na opção de senha. Tem até um padrãozinho que eu faço, que eu mandei para eles aonde clicar na opção de trocar senha. Senha. Tá vendo? Ele vai alterar a senha. Essa opção aqui. Tá? Então não se preocupe, se a pessoa não souber a senha, eu crio uma, a gente faz o procedimento, ó, o procedimento está ok, agora por favor, troca aqui sua senha e passa a senha para ele. Para eles não terem nenhuma dúvida de que a gente possa vir a ter a senha deles guardada. Então, ó, tá vendo? A cada e-mail ele mostra a quantidade de que está usando. Esse aqui é o meu DTI, está usando 1 GB. O ideal é que a gente faça esse procedimento com todos os e-mails que estão acima de 3 GB. Tá? Acima de 2.800, 3 GB, tem que fazer esse procedimento. Bem, cadastrei o Outlook e baixou todos os e-mails. O que é que eu faço agora? Agora eu vou gerar o meu backup. Como é que eu vou gerar o backup? E-mail. Exportar. Quando eu clico em exportar, eu estou falando para o Outlook o seguinte: esse banco de dados com todos os meus e-mails eu quero mandar para outro lugar.
que é justamente o backup offline que a gente vai fazer. Exportar para um arquivo. Tá? Aí eu vou avançar. Arquivo PST. Por que PST? Porque PST é o formato do arquivo que o Outlook reconhece. Então, se precisar depois para deixar o backup offline para ele, voltar o backup offline, a gente vai voltar ele no PST, ele vai importar o PST, está exportando e vai importar. Então, vou exportar PST. E aí, ó, eu tenho que sempre olhar e incluir subpastas. Ele vai pegar tudo, caixa de entrada, caixa de saída, rascunhos e as pastas que as pessoas criarem. Tem gente que cria pasta no Outlook. Eu recebo e-mail sempre de algum lugar. Aí eu crio uma pasta e o Outlook automaticamente já coloca naquela pasta. Então essa opção de incluir subpastas tem que estar sempre marcada, tá bom? Avançar. E aí, ó, procurar é aonde você vai salvar, tá? Esse procurar, esse salvar como aqui, dizendo aonde a gente vai salvar, a gente vai salvar na própria máquina da pessoa porque é pesado. Mas seria interessante também salvar isso depois no SBN. Você pode falar para a pessoa depois como é que está o espaço do SBN. Não sabe? Então, por enquanto, vamos deixar esse primeiro passo salvo na máquina da pessoa, o backup ali, tá legal? E oriento para ela, para que ela possa ter um pendrive com esse arquivo também salvo. Tá legal? Aqui, ó, já tem o nome aqui de backup. Tá? Vou botar aqui, ó, backup e-mail, para ficar mais fácil. E eu vou salvar na pasta que eu quiser, vou salvar aqui na pasta. O padrão dele é salvar na própria pasta que o Outlook cria no computador. Na pasta documentos, ele cria automaticamente, quando você usa o Outlook pela primeira vez, a página arquivos do Outlook. A gente pode, inclusive, deixar nela. Aqui, o backup de e-mail, vou dar OK. Concluir. Peraí, acho que eu botei espaço. Não dá. Observa aqui a sua pergunta, Alan. Permitir duplicatas, permitir a criação de itens duplicados, não exportar itens duplicados. Você tem que marcar a opção, porque vai ter só um e-mail, ele não copia mais de um e-mail, tá bom? Eu já vi algumas situações que a pessoa falou que fez o backup de 5 GB, só que aí só chegou 4, aí tipo que alguma coisa se perdeu. Nesse caso, tem que fazer o backup de novo para só fazer o backup do que faltou? Não, porque se trata sempre uma coisa só. Quando isso acontece, provavelmente aquela pergunta incluir subpastas poderia não estar marcada. Que aí ele pegou só as pastas principais e não talvez alguma pasta específica, entendeu? Eu fiquei na dúvida ali agora, que já passou na tela, mas eu acho que ele pega inclusive a pasta spam, então não perde nada. Se a pessoa quiser colocar uma senha, pode colocar uma senha. Mas, tá, não vou usar a senha não. Não fiz o processo, acho que cansei na hora da senha.
Luiz, Depois que fizer isso, você tem um motivo só para Ricardo? diga. Para entender o movimento desse processo aqui, porque teria que